Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todas e de todos que participam dessa nossa coletiva de imprensa. Obrigado aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, aos nossos convidados especiais que estão hoje aqui conosco. À mesa, o Rodrigo Garcia, nosso secretário de Governo e vice-governador, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, José Henrique Guerman, secretário da Saúde, e Paulo César Tagliavini, superintendente do DER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Também aqui presente, não à mesa, mas presente aqui no nosso auditório, o secretário de Estado de Segurança Pública, General Campos, Marcelo Cunha, CEO do FID, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, e Marcelo Viterbo, diretor-geral do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, todos aqui presentes. Muito obrigado por estarem conosco nesta coletiva. Nós temos hoje dois temas, um tema de saúde e um tema de logística. O tema de saúde é o programa de proteção à mulher, a proteção da saúde às brasileiras de São Paulo, com o programa Mulheres de Peito. Nós vamos dobrar a frota de carretas e dobrar o número de atendimento nos exames preventivos que ajudam a salvar vidas, ajudam a melhorar a qualidade da saúde das mulheres, sobretudo as mulheres que estão em áreas de fragilidade, mulheres de baixa renda ou de desempregadas, portanto, em nível de fragilidade social, e esta é a prioridade do nosso programa de saúde. As carretas da Secretaria de Saúde vão dobrar o número de mamografias realizadas por ano. Nós estamos encerrando o Outubro Rosa, mas para o Governo do Estado de São Paulo, todo mês é rosa. Todo mês nós temos que dar atenção à mulher e aprimorar a qualidade dos serviços dedicados à saúde da mulher. O valor do custeio anual por veículo é de 2,3 milhões. Nós vamos ter agora 8 unidades operando em São Paulo. As novas carretas, que são 2, começam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, e a prioridade na sua ação e na sua cobertura é, repito, nas comunidades mais pobres, mais carentes do Estado de São Paulo. Litoral, região metropolitana, interior, além da própria capital paulista, serão atendidos. Eu vou passar a palavra ao José Henrique Guerman, nosso secretário da Saúde, para que ele possa expor a vocês. E eu queria saudar também duas senhoras que estão aqui, a dona Terezinha Minuti, que é a coordenadora da Associação dos Voluntários do Hospital das Clínicas. Dona Terezinha, onde a senhora está sentada? Muito obrigado. Oli Teresina Minuti. Muito obrigado pela sua presença, e das voluntárias que estão aqui também, todas de rosa, aliás, elegantemente vestidas de rosa aqui, celebrando a necessidade e a lembrança para o exame de mama. E também a dona Edi, que está aqui, a dona Edi, que eu depois vou tomar liberdade, através do Guerman, de pedir o seu depoimento, quão importante foi para a senhora o seu diagnóstico preventivo e como isso ajudou a salvar a sua saúde. Com a palavra, José Henrique Guerman, secretário de Saúde. Muito obrigado, governador. Bom dia. Vou fazer um breve relato a respeito do programa Mulheres de Peito, e é esse incremento que ele está recebendo gradativamente. Não está passando. Aqui. Então, muito bem. A detecção precoce ela tem 2 grandes pilares. O primeiro é o autoexame e o segundo, a mamografia. Nós vamos tratar aqui hoje a respeito da mamografia. Então, para este programa, temos a detecção precoce de mulheres de 50 a 69 anos que podem realizar exames sem pedido médico. Essas carretas tiveram agora no ano de 2019, já 33 mil mamografias e 63 municípios visitados. No Outubro Rosa, que foi agora até o dia 26, é a estatística que nós temos, ela fez já 40,5 mil mamografias.
Se nós olharmos em relação às médias anteriores, nós já temos um pequeno acréscimo. E o pequeno acréscimo está sendo decorrente do aumento de número de carretas que se dará agora, mas principalmente por uma mudança de logística, que foi o que ocorreu nesse mês. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A ampliação, então, é de 4 para 8 carretas, 2 a partir de segunda-feira, como disse o senhor governador, e 2 a partir do final do mês. O objetivo, então, é mais do que dobrar o número de exames. E isso se dá da seguinte forma. Então, aqui, por exemplo, nós temos o cronograma das visitas das carretas nas diversas cidades. As cidades metropolitanas e de maior número de habitantes ficam 15 dias. E aquelas que têm um menor tamanho, ficará uma semana. Então, a carreta agora passa a ter uma logística de localização um pouco diferente do que tinha. Antes era sempre um mês em cada lugar. Então, só aqui acho que a gente consegue atender mais municípios e, consequentemente, fazer um maior número de exames. Neste mês, agora, de novembro, iremos, com mais 2 carretas, chegar a 19 municípios atendidos. E, durante o projeto Verão, nós teremos as carretas na Baixada Santista e no Litoral Norte. Aqui estão as fotos. Tem também um outro recurso que existe, que é o call center, que complementa o serviço de carreta, e, através dos 200 serviços de mamografia que atende ao SUS no estado de São Paulo. E atende de segunda a sexta-feira, em horário normal. O número é aquele, 0800 779 0000. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês a respeito desse incremento no programa Mulheres de Peito, para chegar ao dobro do número de exames durante o próximo exercício. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença das senhoras voluntárias e da dona Edith também. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Vou aproveitar o microfone que está com você, se você puder entregar o microfone à dona Edith. A dona Edith de Oliveira fez um exame em 2007, dona Edith, se as informações que tenho aqui, em 2017, Sim. Estão corretas, no Outubro Rosa. Depois, a senhora iniciou o seu tratamento no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, e a senhora teve a cura do câncer de mama que a senhora teve, e hoje está curada, saudável e feliz. Sim, graças a Deus. Se a senhora puder dizer a importância que o seu depoimento pode trazer a outras mulheres que podem fazer o exame preventivo e podem salvar as suas próprias vidas. Então, eu fiquei 4 anos sem fazer mamografia, né? Aí eu fui fazer na Arena Corinthians, na carreta, né, do Hospital Santa Marcelina. Mas eu fui no intuito de outra coisa, né? Porque eles davam uma camisa oficial do Corinthians e eu fui por causa da camisa do Corinthians. Aí eu fui, e justo aquele ano eles... Posso incomodar um pouquinho? A senhora não quer ficar de pé? Porque a senhora fica de frente até para as câmeras. Eu vou pedir para a senhora repetir. Aliás, essa história é ótima. Aqui do lado do secretário. Então, foi assim. Minha nora me convidou, né? Falou, vamos fazer uma inscrição pela internet, dona Edi, que o Corinthians vai dar uma camisa oficial do Corinthians. Falei, eu sou corintiana roxa. Aí eu falei, então vamos, né? Aí fiz a inscrição, tinha 10 mil mulheres. Aí eu já fiquei murchinha, né? Falei, não vou conseguir. Fui sorteada, fui uma das 2.000 sorteadas. Aí fui fazer mamografia. Chega lá, eles não me deram a camisa. Aí fiquei tão sentida. Aí deram toalha de banho, maquiagem, um monte de coisa. Enfim, mas deram, né? Aí eu fiz a mamografia na carreta, que estava lá na Arena Corinthians. Depois de alguns dias, eles me ligaram, pediram para eu fazer a ultrassonografia. Aí fiz a biópsia, aí constou. Então, e eu fiz todo o tratamento, cirurgia, e foi assim, uma coisa muito rápida. Foi rápida, porque eu fiz no Outubro Rosa de 2017. Aí, no final de novembro, já estavam todos os meus exames prontos. Quando foi dia 1 de fevereiro de 2018, eu já fiz a cirurgia no Santa Marcelina, com a doutora Graziela Benini. Ela é um amor, mais do que uma médica. Ela é uma amiga, ela é uma companheira, ela é excelente. E dia 24 de abril de 2019, fiz outra. Só que não era câncer,
era um coágulo com água que tinha dentro da mama, né? Não precisei retirar a mama toda, só o quadrante, né? Mas fiz tratamento lá, não precisou químio, só a radioterapia. Mas durante 5 anos eu tenho que fazer todos os exames, periodicamente até sumir tudo. Mas eu estou bem, graças a Deus, a carreta. E ó, é bom que vai expandir para mais lugares. E muitas mulheres vão ficar muito felizes com isso, viu? Muito obrigado, Dona Edi. Obrigada a eu. Obrigado. E viva o Corinthians, né? Viva o Corinthians, aê! Muito obrigado. Muito bem, esse é o primeiro tema de hoje. Nós temos já as perguntas dos veículos de comunicação escritos, mas eu queria agradecer a presença do Alberto Canamura, que é o nosso secretário executivo de saúde. Obrigado, Alberto, participou da nossa reunião do secretariado, que terminou agora, e o Coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, também aqui presente. No tema da saúde da mulher, nós temos 3 veículos de comunicação, começando pela TV Cultura, Eduardo Campos, onde você está? Eduardo, boa tarde. Boa tarde, tudo Sua bem, pergunta, gente? por favor. Parabéns pelo projeto. Para o secretário. Secretário, como que vai funcionar na prática? Mulher tem que ter pedido médico, não precisa? E qual a idade que precisa ou não precisa? E mulher que tem pedido médico de rede particular, pode fazer o exame também na carreta? Seguinte, daquela faixa etária de 59 a 69 anos, não há necessidade do pedido médico. Por quê? Por causa da incidência. Então, desculpe. Por causa da incidência, como nós precisamos atacar, a palavra correta é essa, mais essa faixa etária, então, por isso, não há necessidade para agilizar do pedido médico. E, se for um pedido médico particular, também pode fazer, não tem problema nenhum, nem vai pagar por isso. E o programa é justamente nesse sentido, de aumentar o número de mamografias do Estado, no Estado de São Paulo. Ok. Eduardo, obrigado pela pergunta. Obrigado, Guerma. Próximo veículo de comunicação é a Rádio Bandeirantes, Band News, Rádio Band News. Caio Pussi. Caio, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Também para o secretário. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o projeto Verão. Sobre o projeto Verão que o senhor falou, que vai para o litoral, né, no janeiro e fevereiro. Isso. O cronograma da ida das carretas pelas cidades do Estado de São Paulo, eu dei uma amostra aqui a respeito de novembro. E durante o projeto Verão, onde você tem uma concentração muito grande no litoral das pessoas que estão de férias, assim por diante, nós faremos este cronograma atingir o litoral norte e a Baixada Santista. É essa a ideia. Então, as 8 carretas estarão distribuídas nessa região. E qual o período, secretário, só para ficar mais claro ainda? Durante o projeto, os ouvintes da Rádio Bandeirantes? O projeto Verão, que é janeiro e fevereiro. Ok. Caio, obrigado pela pergunta. A terceira e última desta parte da coletiva, que trata da saúde e saúde da mulher, é do Júnior Berilo, repórter da Super Rádio. Júnior, obrigado pela sua presença. Acho que o microfone já está com você. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o secretário José Henrique Guerma. Secretário, foram 4.500 exames em outubro. Eu queria saber, em relação aos outros meses, qual foi o aumento dessa porcentagem. E uma outra pergunta. O mamógrafo, ele usa um feixe de raio-x. Então, eu conheço alguns casos de mulheres que não estão fazendo a mamografia porque falaram que o raio-x tem radiação. Isso é mito, não é mito? Eu queria que o senhor falasse a esse respeito. Ok. Primeiro, a média anual está em torno de 3.000 exames. E aqui, no mês de outubro, nós conseguimos chegar a 4.000 e pouco, 4.500. Isso é devido à questão da logística que a gente mudou. Então, nós estamos atingindo um maior número de cidades. Agora, com o maior número de carretas, a gente espera levar esta média ainda mais, para que, ao cabo do ano todo, a gente consiga atingir a meta de dobrar o número anterior de mamografia. A mamografia é, sim, um raio-x, e ele tem, sim, radiação. Mas existe todo o sistema de proteção, e o sistema de proteção é justamente para proteger o restante do corpo da paciente e de quem estiver trabalhando junto com a paciente. O ultrassom não é uma radiação, mas o raio-x é. Porque dentro da carreta tem mamografia e ultrassonografia.
Respondi? Obrigado. Vou aproveitar e perguntar ao secretário German, para encerrar esse tema, sobre Novembro Azul, que a partir de hoje nós estamos já nesta fase, sem nunca abandonar a proteção às mulheres, mas enfatizando os exames para os homens no Novembro Azul. Peço ao secretário que explicite o que vai ocorrer a partir de hoje e a importância também dos homens estarem atentos aos exames preventivos. Secretário. Da mesma forma que fizemos agora no Outubro Rosa, que uma série de atividades relacionadas ao câncer de mama, nós faremos agora no Novembro Azul as atividades relacionadas ao tratamento e também à prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. Então, nesse sentido, a rede de hospitais próprios estará fazendo uma série de atividades para atender pacientes com diagnóstico ou pacientes que ainda não tenham nada no sentido de detecção precoce, né? O hospital que mais atende na nossa rede os casos de câncer de próstata é o Hospital Brigadeiro. Fica aqui na Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Então, este é um dos hospitais mais importantes para que a gente possa realizar esses exames dos casos positivos que são detectados na rede, para que esses casos possam ir para o Hospital Brigadeiro e outros. Obrigado, secretário. Júnior, mais uma vez, obrigado pela sua intervenção. Nós vamos dar sequência. Eu acho que eu vi uma jornalista. Qual é o seu veículo? TV Gazeta. TV Gazeta. TV Gazeta, Sabrina. Oi, Sabrina. Sobre saúde, eu gostaria de... sobre o Novembro Azul, então, uma série de atividades, mas o que a pessoa deve fazer? Quem tiver interesse nesse tipo de atividade, vai ao Hospital Brigadeiro, faz o quê? Não. E só uma questão em relação ao câncer de mama, a partir dos 40 anos, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. As mulheres, elas aqui em São Paulo, vão também, a partir dos 40 anos, poder fazer esse exame? Veja, lógico, a única diferença que eu coloquei a respeito de 59 anos é a faixa que não precisa do pedido médico. Tá? Agora, existindo a passagem de qualquer paciente, não precisa nem ser acima de 40, e existindo a necessidade pelo autoexame, ou então vai ao médico e o médico confirma e faz o pedido, vai ser feito o exame. A não necessidade do pedido é só naquela faixa etária, que é para facilitar, porque é a faixa que tem mais incidência. Quanto ao Outubro Rosa, não é para ir para o Hospital Brigadeiro, não é isso. Desculpe, talvez tenha explicado mal a questão. Mas o Hospital Brigadeiro é o hospital de referência que nós temos para o tratamento do câncer de próstata. Então, detectado na rede, nos 100 hospitais e nas 60 AMES que nós temos de atendimento ambulatorial, que, inclusive, existe um programa aos sábados, vamos ver se eu sei falar direito o nome, Quem Ama o Pai, Leva o Pai a AME, que é justamente no sentido de detecção precoce do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata é um câncer muito agressivo, mas ele sendo, tal qual o câncer de mama, detectado precocemente, as chances de cura são muito superiores. Obrigado, secretário. Sabrina, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora ao segundo tema desta coletiva de imprensa, que é o setor de infraestrutura com as novas vicinais, que é o programa Novas Vicinais do Governo do Estado de São Paulo, que vai recuperar 1.103 estradas vicinais em todo o Estado. A apresentação será feita pelo secretário João Otaviano, lembrando que as estradas vicinais têm uma importância econômica, social muito significativa no interior do Estado de São Paulo, também na área litorânea. As estradas vicinais são as mais utilizadas no escoamento da produção agrícola. São Paulo tem 22% da produção agrícola nacional e irrigam as áreas do interior do Estado, as áreas rurais, para o acesso aos centros de consumo e também à exportação, ao Porto de Santos, principalmente, e o abastecimento dos grandes núcleos urbanos. E são também muito importantes no deslocamento da população que vive na área do campo e, igualmente, para o turismo.
Então, este programa das novas vicinais é o que nós estamos apresentando hoje com o secretário João Otaviano, secretário de Transportes e Logística. João. Obrigado, governador. Bom dia a todos e a todas. Então, esse programa foi fruto de um estudo feito a partir dessa análise de todos esses parâmetros de logística, principalmente focando o escoamento de produção, a facilitação do tráfego no acesso às rodovias e toda a atividade econômica de regiões do Estado. Foram feitas várias análises aqui pelo DR e, dentro disso, foram qualificadas as atividades econômicas que mais impactam esse uso dessas rodovias vicinais. Predominantemente a questão da indústria e, na sequência, todo o ciclo da agroindústria, fazendo com que essas conexões precisassem, então, de uma hierarquização. E essa hierarquização foi feita dividindo as rodovias vicinais em 4 categorias. Aquelas que ligam os polos geradores de serviços aos municípios. Num segundo grupo, vicinais que têm ligação com as rodovias, sejam elas concedidas ou as administradas pelo DR. Depois, aquelas vicinais que têm ligação entre 2 municípios e são fundamentais para o deslocamento dentro de uma região. E, por fim, as vicinais que são internas aos municípios e têm um caráter de via local. Então, dentro dessa linha, nós fizemos aí várias análises, aqui alguns exemplos, né, onde você tem, por exemplo, uma determinada usina na região de Mococa, que faz uma ligação com uma das principais rodovias da região, que é a SP-338, e há uma vicinal ali que precisa, através dos seus 8 quilômetros, fazer esta conexão para o escoamento dessa produção. Depois, as vicinais que ligam a estrutura com a cidade, e aí você começa, então, a ter aquela situação de trânsito local para acesso a rodovias e que também tem a sua característica de facilitação no escoamento da produção. Lembrando sempre que essa produção, a primeira milha dessa produção, sempre se dá o escoamento dela através dessas rodovias vicinais, a produção das fazendas, a produção de indústrias, que muitas vezes estão em posição interna no município e precisam da sua conexão com a malha rodoviária do Estado de São Paulo, que é a principal malha rodoviária do país, onde temos aí as 20 principais estradas qualificadas do país dentro do Estado de São Paulo. E assim fomos até o limite, chegando a um total, nas 14 áreas do DR, que envolve as 15 regiões administrativas do Estado de São Paulo, 1.100 vicinais, né, totalizando 12 mil quilômetros. Esse é o primeiro estudo, ele está, então, representando aí o conjunto das rodovias que foram mapeadas. Agora, através de um financiamento junto ao Banco Sul-Americano de Desenvolvimento, o CAF, que foi conduzido diretamente pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, conseguiu um expressivo aporte de $500 milhões para que a gente possa, então, fazer um primeiro trecho, uma primeira tranche de rodovias a serem atendidas. Então, nesse primeiro grupo, que aí vocês têm todo o mapeamento das 1.100 rodovias no Estado de São Paulo, tem um primeiro grupo aí da ordem de 2.600 quilômetros, já para consumir essa primeira operação de crédito, e tão logo essa operação de crédito seja aprovada nos trâmites legais, depende da Assembleia Legislativa e depende de um trâmite legal em Brasília, porque se trata de um endividamento do Estado de São Paulo. Haverá uma revisão feita pelo DR para a gente definir, em definitivo, quais serão as rodovias vicinais a serem atendidas no Estado de São Paulo. É um programa bastante robusto. Há mais de 10 ou 12 anos não há um investimento desse tipo nas rodovias vicinais e elas são fundamentais para conduzir esse trabalho, para conduzir o escoamento da produção dentro do Estado de São Paulo. Esse trabalho foi conduzido pelo DR, sob o comando aqui do Paulo Tagliavini, e aqui tem 2 diretores do DR, o Eloy e o Maia, que são os responsáveis diretos por esse levantamento. Então, uma vez aprovado, governador,
Agora será feita uma nova rodada com os municípios para a gente poder definir quais serão, então, as rodovias que serão atendidas por esse recurso que foi conseguido aqui pelo nosso vice-governador. Essa é a apresentação do plano das novas vicinais para São Paulo. Obrigado, João Otaviano. Apenas para enfatizar aos jornalistas que aqui estão, neste ano de 2020, o investimento será em 224 estradas vicinais, que totalizam 2.267 quilômetros, repito, 2.267 quilômetros, e um investimento total de 2,8 bilhões de reais. 224 estradas vicinais para 2020, 2.267 quilômetros e 2,8 bilhões de reais de investimentos no programa das novas vicinais aqui no Estado de São Paulo, conforme acaba de expor o secretário João Otaviano. Vamos às perguntas, e lembrando também que há 12 anos que não havia um programa voltado especificamente para as estradas vicinais, que normalmente são estradas mantidas pelos municípios, mas os municípios, nós temos que reconhecer, não têm recursos suficientes para fazer a manutenção ou a expansão ou equiparem as estradas vicinais em sinalização, iluminação e outros serviços que garantam o seu perfeito funcionamento. Então, o Estado assumiu essa responsabilidade e vai realizar essas 224 intervenções no ano de 2020. Temos os veículos de comunicação já inscritos, começando pela Rádio Jovem Pan, jornalista Marcela Lorenzeto. Marcela, onde você está? Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Eu tenho, por favor, na verdade, duas perguntas a respeito dessa questão das vicinais. Além da questão principal do escoamento da produção, queria perguntar para o senhor ou para o secretário quais outros benefícios principais a gente pode ter com essa modernização das vicinais. E uma outra pergunta, governador, fugindo um pouco do tema. Ontem o senhor divulgou uma nota após as manifestações do deputado Eduardo Bolsonaro a respeito do AI-5, né? O senhor disse que repudiava o silêncio também de quem patrocinava essas manifestações. Queria que o senhor esclarecesse, por favor, a quem o senhor se refere, alguma entidade específica. Muito obrigada. Marcela, a primeira pergunta eu divido a resposta com o secretário João Otaviano. O escoamento não é apenas da produção agrícola, lembrando que São Paulo detém 22% de toda a produção agrícola nacional e é um setor em franco crescimento. Aliás, o agro brasileiro deve crescer 2 dígitos neste ano de 2019 e tendo um desempenho muito superior à economia brasileira, puxa a economia, e o Estado de São Paulo tem um papel preponderante, notadamente no setor de açúcar, álcool, etanol, também na laranja e no suco de laranja, na proteína animal, frutas e verduras, onde São Paulo ou é campeão, inclusive campeão mundial, no caso específico de etanol, álcool e açúcar, e suco de laranja, e tem participação entre os 2 maiores mercados produtores de proteína animal, frutas e verduras. Portanto, o escoamento da produção agrícola é fundamental a existência de estradas vicinais e boas estradas vicinais. E para o turismo também. Nós temos incentivado muito o turismo aqui no Estado de São Paulo. O programa São Paulo para Todos hoje é uma realidade. Quero aproveitar para dizer que já temos 12 aeroportos regionais funcionando regularmente com acesso em voos regulares da Azul, da TAM, da Gol e da Passaredo, o que é um fato extraordinário, porque dos 21 aeroportos regionais de São Paulo, nós não tínhamos voos regulares, tínhamos voos eventuais, voos fretados, ou aviação executiva, ou Quero-Quero e Urubu pousando. Agora temos aviões e voos regulares dentro do programa São Paulo para Todos, fruto de uma determinação do governo de redução no imposto sobre o combustível de querosene. Isso resultou em 609 novos voos para São Paulo, incluindo o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Viracopos e Guarulhos, Guarulhos, Viracopos e Congonhas, 3 aeroportos e mais os 12 aeroportos regionais. Estamos mudando a configuração e a irrigação do turismo para o interior e o litoral de São Paulo. E aí as estradas vicinais, elas contribuem para o turismo rural, o turismo contemplativo, o turismo ecológico e o turismo também da atividade dos esportes radicais. E aí eu peço a complementação ao João Otaviano, a pergunta da Marcela Lorenzeto.
Além, claro, dessa questão toda que o governador colocou de forma muito clara aí do escoamento da produção, você tem toda uma relação local. Você imagine aqui o deslocamento das equipes de segurança pública dentro desses municípios. Você precisa acessar esses municípios. Saúde, as ambulâncias, né? Você não pode imaginar que uma ambulância vai ficar atolada numa estrada quando ela vai buscar um paciente numa cidade menor e levar para um centro regional. Então, as vicinais, elas também, além de todo esse esforço de escoamento da produção, ela tem uma característica na dinâmica do dia a dia desses municípios. O deslocamento das pessoas, os deslocamentos, às vezes, de pequenos veículos para fazer o comércio entre uma cidade e outra. Quer dizer, ela está no cerne da economia e de todos esses aspectos das cidades aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, só de estradas municipais, o Estado de São Paulo tem 200 mil quilômetros. Hoje, a malha é de 8.500 quilômetros concedidos, 14 mil quilômetros administrados pelo DR e mais 12 mil quilômetros de estradas vicinais. Portanto, elas têm um papel muito importante, além de toda essa parte do escoamento da produção. Obrigado, secretário. Marcela, nós aqui temos o hábito sempre de manter os temas das nossas coletivas, como você sabe. Portanto, nós vamos seguir dentro dessa regra, mas apenas para reafirmar o que eu escrevi e coloquei nas redes sociais de ontem, como governador eleito do Estado de São Paulo. Vou cumprir a minha obrigação, que é defender a democracia, defender a liberdade de imprensa e defender o Estado de Direito no meu país. Eu sou filho de um deputado cassado pelo golpe militar de 64, vivi 2 anos no exílio junto com meu pai e minha mãe. Meu pai ficou 10 anos no exílio, perdeu quase tudo na vida, exceto o amor pelo seu país e a certeza de que poderia contribuir para um país melhor, mais justo e com melhores perspectivas ao seu povo. E essa é uma defesa que eu faço em nome do meu mandato. E assim continuarei a defender o Estado de Direito em todo o país, utilizando a minha condição de governador eleito do maior Estado brasileiro e, sobretudo, a minha condição de brasileiro que ama o meu país. Próxima pergunta é do jornalista Caio Pussi, da Rádio Bandeirantes e da Band News. Cadê o Caio? Não tem? Não, já fez. Perdão, Caio, você fez no tema da saúde da mulher. Perdões, minhas desculpas. A Sabrina fez também, mas tinha indicação aqui, mas se você quiser, como hoje nós estamos falando das mulheres, dose dupla para vocês. Muito bom, Sabrina. tá certo. Bom, vamos falar então das estradas vicinais. Eu queria saber como é que vai funcionar exatamente esse trabalho. Se ele é um tapa-buraco, porque a gente sabe que nessas estradas os buracos são enormes, até pela passagem dos caminhões. E qual foi a ordem de importância para determinar essa ordem? Foi o que? A deterioração daquela estrada ou a importância daquela estrada por estar perto de um polo ou algo do tipo? Pois não. Então, objetivamente, você tem toda a razão, não é só um tapa-buraco, é uma recuperação da vicinal. Muitas vezes ela tem lá uma situação de deterioração por conta desse fluxo de caminhões pesados, então ela precisa ter, além da estrutura de recuperação do pavimento, toda a parte de drenagem e toda a parte de sinalização e conserva dela. Então, é uma ação completa, desde a recuperação nas estradas que já existem e precisam desse trabalho, assim como muitas delas que são hoje ainda de terra, com um sistema de perenização, que passarão a ter a sua estruturação como rodovia, uma camada de asfalto e a sua estrutura de drenagem, todas, vamos dizer, as boas práticas para a produção de um bom projeto nessas rodovias. A qualificação foi feita justamente dentro da importância dela em cada região. Houve o cuidado de que cada diretoria regional do DR procurasse os prefeitos da sua região e, dentro desses 4 critérios que nós elencamos, fossem discutidos regionalmente. É uma orientação do governador, como um governo municipalista, de ouvir as prefeituras. E isso foi feito. Então, os prefeitos discutiram com os técnicos do DR, justamente para você chegar a um consenso. Além da importância do escoamento da produção, como na questão anterior eu estava me referindo, ao próprio deslocamento de pessoas dentro desse eixo. Então, essa foi a qualificação e a hierarquização dentro daqueles 4 critérios que foram apresentados.
Sabrina, obrigado pela sua pergunta. Obrigado, secretário João Otaviano. Eu vou convidar o secretário João Otaviano para nós gravarmos aqui ao lado a nossa mensagem para as redes sociais. São quase 4 milhões de pessoas que nos seguem. Convidar a todos para que possam descer ao piso térreo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Nós temos uma carreta da Mulheres de Peito, e ali gravaremos também, Guerma, com você e a sua equipe, imagens para as redes sociais. Os jornalistas também poderão, sobretudo cinegrafistas e fotógrafos, fazerem ali as suas imagens. E pedir também às voluntárias, se puderem estar nos acompanhando, e renovando o agradecimento por estarem aqui participando, ajudando, contribuindo e dando o exemplo do voluntariado para ajudar as mulheres a preservarem a sua saúde e evitarem o câncer. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Nos vemos daqui a pouquinho lá embaixo. Obrigado, pessoal.